Nessa mensagem queremos falar algo vital para a nossa vida, que é sobre alimentação, e algo vital para a vida espiritual, também falando de alimentação em Jesus, o pão da vida. Nosso texto está lá em João, capítulo de número 6. Todos nós sabemos que precisamos de nos alimentar, e no alimento nós temos a energia, os nutrientes, a proteína, que nas calorias que eles dão ao corpo, nós então temos a nossa saúde, e sabemos, claro, que o comer demais e o comer de menos ou não comer será sempre um prejuízo para o nosso organismo. Lá em Gênesis capítulo 2, nós temos essa questão da alimentação. Deus nos criou e temos a nossa boca, os dentes, todo um aparelho digestivo, e sabemos da necessidade, é um instinto nos alimentar. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela procura é mamar leite. E isso faz com que ela vá crescendo, depois passando para o alimento mais sólido. E aqui nós temos também um grande ensino para a vida cristã, que nós iniciamos no leite espiritual. Mas depois amadurecemos e passamos a comer o alimento sólido, a carne, a substância, para o desenvolvimento da nossa fé, do nosso espiritual. Lá em Gênesis, então, falando desse assunto, alimento, Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então já estava ali autorizado, Deus que nos criou, Deus que nos formou, na nossa necessidade de alimentação, de toda árvore do jardim. Creio ali que toda a plantação, todo o verde, seria para a nossa alimentação. A carne veio depois do dilúvio, também foi autorizado comer carne, e hoje muita gente faz esta questão de ser vegetariano e não carnívoro, mas tanto um como o outro, ninguém deve falar mal do seu próximo. Um gosta de carne, não gosta de vegetal muitas vezes. Tem gente que só vai se alimentar do vegetal. Cada um faz a sua escolha quanto a isso. Então, primeiramente, se falou do alimento material, comer das árvores do jardim livremente, mas houve uma proibição: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então nós temos essa ligação do estômago, do se alimentar para sustentar o nosso corpo, mas também temos algo, e aqui foi uma proibição de não comer daquele fruto que geraria o conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que a mulher comeu, deu ao seu esposo, ambos comeram do fruto, os olhos se abriram, o pecado está na humanidade toda, todos nós nascemos debaixo do pecado. Não comerás, porque no dia em que dela comeres dessa árvore, certamente morrerás. E foi isso que aconteceu, não a morte física instantânea naquele momento, mas a morte espiritual, que é assim até hoje e o será, e só não será mais quando da eternidade no céu, onde não haverá luto, não haverá morte. Também lá em Gênesis nós vemos o Senhor, quando houve a queda do homem, e exatamente para o homem falou assim: do suor do rosto comerás o teu pão. Nós temos a necessidade, aqui é o pão de todo dia, mas aqui pão é alimento. Então todo alimento que nós consumimos deve ser ganho com o nosso trabalho,
do suor do nosso rosto, e muitos estão nesse suor do rosto na agricultura, muitos estão no suor do rosto, no escritório, no seu trabalho braçal, e hoje tem o dinheiro compra o alimento, e o da agricultura tem esse dinheiro também para si, para comprar outras coisas. Mas é do suor do rosto, é o jeito certo de termos o alimento, é pelo trabalho, é suando para conquistar. Quem rouba, quem quer se alimentar às custas dos outros, aí está tudo errado, está fazendo uma coisa muito errada. Vá trabalhar. Quem não trabalha, não coma, diz o apóstolo Paulo. Também nós aprendemos que Deus sabe que necessitamos do comer e do beber. É dito lá em Mateus que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, o comer, o beber e o se vestir, serão acrescentadas para nós. Então, buscando primeiramente o reino de Deus. E a colocação que é feita aqui é da necessidade do alimento físico, mas esse corpo é pó, ao pó tornará, nós temos consciência disso, a Bíblia é bem clara quanto a isso. Quem nasceu um dia vai morrer, mas ao mesmo tempo o Senhor sempre fala da necessidade de nos encontrarmos com Ele, de estarmos vivendo uma vida espiritual, com a remissão dos nossos pecados, pela graça de Deus, quando Deus envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz e pagar pelo nosso pecado. Então aí está o reino de Deus, a sua justiça, e a preocupação com o comer, beber, fica até em segundo plano, porque o Senhor nos dá, Ele sabe que temos a necessidade destas coisas. Mas o que nós temos visto é o desespero das pessoas, a intranquilidade quanto ao comer e ao beber, e só se pensa nisso, e muitas vezes a pessoa está perdendo a sua própria alma por não estar se alimentando das coisas de Deus, não estar se alimentando da palavra de Deus, do amor de Deus, da comunhão do Senhor. Então aqui há esse paradoxo, ambas as coisas, a necessidade do alimento humano, mas a necessidade do alimento espiritual para todos nós. No contexto deste capítulo 6 de João, nós temos o episódio da multiplicação dos pães e peixes. 5 pães de cevada, 2 peixinhos que um garoto, um menino, tinha, e André apresentou ele a Jesus, apresentou esse lanchinho daquele menino, e Jesus disse para eles, testando os seus discípulos, dai a eles vós de comer. Nós precisaríamos de muito dinheiro para dar de comer a toda essa multidão. E no meio de toda aquela multidão havia um menino, ele que estava provido disto, e André o apresenta para Jesus, e Jesus então faz a oração de agradecimento a Deus, e temos ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o que deixou todo mundo empolgado, o que deixou todo mundo extasiado. Queriam fazer de Jesus o rei, porque com ele não vai faltar pão, e as pessoas só pensando no pão material, encher a barriga, não passar mais fome, quem sabe até não precisamos nem mais trabalhar, porque o pão, o peixe, a alimentação vai aparecer com Jesus. Mas Jesus saciou a fome daquele instante, daquele momento. Tivemos uma segunda multiplicação de pães e peixes, mas somente essas 2 vezes com Jesus. E o que se coloca aqui é essa vontade de ter o que comer,
sabendo, claro, da necessidade disso, mas as pessoas que se voltam somente para o seu estômago e não param para pensar no espiritual. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 8 a 15, esse episódio, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Interessante o que Jesus faz e devemos fazer para as nossas vidas também. O que sobrou dá ainda para aproveitar, não se joga fora. Questão aí de economia, de algo bem prático e correto a ser feito. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus não veio para ser rei deste mundo. Jesus é o Rei eterno, soberano Senhor. A mensagem dele é a salvação da alma. A pregação dele é para o alimento espiritual, para que sejamos fartos, os rios de águas que brotam do nosso interior. Jesus tinha esse poder sobre a natureza, sobre os demônios, da multiplicação dos pães e peixes, da transformação de água em vinho, a cura de paralíticos, de enfermos e também da ressurreição. Ora, com tudo isso, todos pensavam desta forma: esse é o nosso rei, esse vai fazer diferença, esse é o que nós queremos sobre nós. Não esses políticos que nós temos aí, que só prometem e nada fazem. Jesus nem estava prometendo e estava fazendo. Esse é o intuito humano. Mas aqui a intenção era ter alimento, era encher a barriga, ficar confortável com Jesus sendo o rei deles. Mas Jesus não aceitou isso, se retirou, porque estava predestinado para ele, em amor a nós, a cruz, o sofrimento da cruz, em nosso favor, sendo isso por mim e por ti, de maneira espiritual, de maneira a nos dar salvação no novo e vivo caminho do Senhor Jesus Cristo. Depois vem uma outra questão quanto à alimentação. Novamente o povo pensando na comida, pensando no pão, para que nunca faltasse, e quando ele chegava de forma graciosa, então eles se alegravam, ficavam em plena felicidade. E aí é lembrado o episódio do maná do deserto. Deus mandou do céu, literalmente, um pão do céu, para alimentar aquele povo. E por 40 anos, aquele maná serviu-os para que se alimentassem, para que tivessem a energia, para que pudessem passar todo aquele tempo, para que não desfalecessem de fome no deserto. Então, quando se fala desse maná do deserto, olha o que o povo vai lembrar.
João 6, 29 a 31. Perguntaram a ele, a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Viram tantas coisas e perguntaram dessa maneira. E aí eles têm essa lembrança, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E aí então eles, com essa questão no coração, colocaram contra Jesus, dizendo, bom era Moisés, bom foi Deus para com o povo, nossos antepassados, quando Deus envia o pão do céu. Nós gostaríamos disto, gostaríamos hoje também de termos esse maná. O Senhor não pode dar para nós este maná? Na multiplicação dos pães, dos peixes, foi muito bom, vamos continuar assim? Com certeza estavam pensando dessa maneira e até elogiando Moisés, até elogiando aquele povo que desfrutou daqueles 40 anos do pão que veio de Deus, o pão literal, o pão para o sustento do organismo humano daquelas pessoas. Foi necessário, Deus fez este milagre, chovia maná e eles colhiam o maná e se alimentavam, mas nós estamos aqui para aprender que este maná, este pão, mesmo descendo do céu, é o pão material, é o pão da necessidade humana e Deus sabe que nós temos essa necessidade. Vamos trabalhar, vamos conquistar o nosso pão. Mas agora Jesus muda o assunto para algo muito mais importante. O próprio Jesus, claro, sendo humano, ele também se alimentou, ele também bebeu água. Não tem nada de errado em pensar nisto, porque Jesus teve 100% da humanidade. Jesus chorou, Jesus teve fome, e isso tudo nós vemos na palavra do Senhor. Então, nada errado do alimento material, mas devemos ter uma visão espiritual de um alimento, de um pão do céu, que é o Senhor Jesus. E é isto que ele vai explanar agora, como sendo muito mais importante do que o pão nosso de cada dia. Por sinal, na oração do Pai Nosso tem essa parte, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais uma prova da necessidade e de que Deus abre as portas para que nunca nos falte o pão. Mas agora prestemos atenção nessa parte do alimento espiritual, onde se diz que Jesus é o pão da vida. Jesus, o pão da vida, que sustenta a alma, sustenta o nosso ser interior, sustenta essa comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, João capítulo 6, 26 e 27, nós lemos assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus aqui vai além de falar de trabalhar para a comida, sendo isso nós vemos por toda a Escritura
que se faz necessário, mas ele até descarta isso para falar do mais importante. Olha, esse trabalhar e ganhar o pão é o comum, é o normal. Pare até de pensar nisso. Faça a oração a Deus, Deus vai abrir as portas. Mas eu quero falar de algo que subsiste para a vida eterna. Ai das igrejas que estão por aí hoje procurando Jesus apenas pelo pão que come, pelo se fartar, por ter a coincidência de alguma coisa dar certo, buscando aquela pregação, aquela fé, e olha, Deus me deu, foi Deus que me deu, eu tenho, eu cooperei, agora eu tenho, a prosperidade. Então Jesus fala que não é por aí. Vocês estão me procurando apenas porque vocês comeram do pão, se fartaram, estão me procurando porque você tem um carro, porque você tem uma casa, não há nada de errado nisso, mas eu não quero ser procurado por isso. Jesus mesmo nos abençoa para estas coisas, mas aqui devemos deixar isso em segundo lugar, porque ele está com uma mensagem de vida eterna, a qual o Filho do Homem, Jesus Cristo, nos dá, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, selado por Deus, de termos esta vida eterna, alimentados com esse pão eterno, não chegaremos vazios diante de Deus, porque Jesus já nos supriu e o nosso ser interior, a nossa alma, o nosso espírito está cheio desse pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus está tratando aqui, na sequência daquela questão do maná, quando eles elogiaram Moisés, que através dele veio o maná para que eles tivessem alimento, tivessem pão no deserto. Então no versículo 32 está escrito assim: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Então está sendo dito que Moisés não tinha capacidade de gerar pão para eles e que literalmente foi Deus quem deu o pão para eles. Mas a verdade principal aqui é essa: o verdadeiro pão do céu. Quem veio do céu? Quem é o nosso alimento espiritual? Jesus. É o Pai, é Deus quem nos deu Jesus Cristo para nos alimentarmos, como diz a palavra, da sua carne, do seu sangue, e termos o vigor espiritual. Isto é o que Jesus estava ali ensinando para eles. Depois nós lemos assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de trigo, o arroz e o feijão de todo dia não pode dar vida espiritual a ninguém. Nem os mais ricos, que têm uma boa alimentação, diferenciada, diversificada, esse alimento não pode levar ninguém ao céu, e sim o alimento, o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. Esse é o pão que Deus nos dá, esse é o pão que nós devemos nos alimentar. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mais uma vez eles entendendo que é um pão especial, um pão de Deus, até diferente do pão de todo dia. Quem sabe, olha que bom, estamos enjoados desse pão, então vem um pão melhor ainda para nós.
Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Abra os olhos para a compreensão. Abra os olhos, abra os seus ouvidos, esteja atento para o recado de Jesus. Eu sou o pão da vida, quem vai até ele jamais terá fome. Do pão de cada dia podemos até passar fome por uma circunstância. Graças a Deus, Deus nos tem dado o pão. Quando nos falta, Deus levanta amigos, irmãos, levanta uma situação para que tenhamos o pão. Não conhecemos ninguém que esteja morrendo de fome no contexto de Brasil, ou no contexto dos nossos mais próximos. Sabemos que tem muita gente que passa fome literal, a fome do organismo, do corpo, na África, por exemplo. Que Deus tenha misericórdia, que eles tenham o pão de cada dia, que aprendam a orar e pedir a Deus o pão de cada dia. Não busquem na idolatria, nos seus deuses, mas no Deus verdadeiro. Mas o que é mais importante é ter o pão da vida. Que toda a África seja abençoada, todos os continentes, o nosso Brasil, a nossa Fortaleza, a nossa Cidade 2000, fome da palavra, fome de Jesus. Jesus sim mata a nossa fome espiritual. Se já temos o alimento material, graças a Deus, mas aqui a história é outra. Jesus mesmo se anuncia como o pão da vida, o pão que dá vida, o pão que faz com que você não tenha mais fome, você não precisa procurar mais nada, não precisa acrescentar mais nada. Cristo é tudo em nós, Cristo é que faz a diferença, e ainda o que crê em Cristo jamais terá sede. Não ter fome, não ter sede, é o que aquelas pessoas almejavam e queriam fazer de Jesus rei para que nunca faltasse essas coisas. E Jesus fala, sim, comigo essas coisas não faltarão, mas é de uma forma espiritual. Espiritualmente falando, não mais se terá fome nem sede. E ainda ele fala, né? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aquelas pessoas viram Jesus, viram sinais, mas ainda não se arrependiam, ainda não buscavam ao Senhor, ainda não criam nele para a salvação das suas almas. Estariam rejeitando ele e até levando para a crucificação, não aceitando que ele fosse o Filho de Deus. E eles não estavam crendo. E quantas pessoas hoje também não creem em Jesus como o único e suficiente Salvador, que procuram apenas o alimento material, procuram coisas materiais para si, para a sua prosperidade, não buscam entregar a sua alma a Jesus, como aquele homem que derrubou os celeiros, fez novos e colocou tudo que produziu ali, dizendo, alma, descansa, o que tens agora será para sempre. Mas houve uma voz dizendo, louco, o que tens para quem será? Esta noite te pedirão a tua alma. E ele não tinha nada, não tinha Jesus no coração, não tinha o passaporte para a eternidade. Triste fim desse e de muitos. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E Jesus encerra este momento nos versículos 38 a 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta,
que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. 2 vezes, falando da ressurreição, desse último dia, quando estaremos frente a frente com o Senhor para uma nova vida, sem mais a necessidade do alimento material. Então, o que nós aprendemos e temos visto, muitas vezes, muitas pessoas estão pensando da mesma maneira que aquela multidão. Pão, queremos pão e estaremos satisfeitos. Faça isso, estaremos satisfeitos. Mas o que Jesus diz, isso é importante, isso é natural, mas o que eu estou dizendo é que eu desci do céu, enviado por Deus. Fui enviado como o pão da vida, e comigo você tem a salvação, você tem a vida eterna, eu vou te ressuscitar no último dia. Abrace pela fé esse alimento especial, diferente, que o mundo rejeita, mas que nós conhecemos e temos provado, e significa a nossa vida eterna. Jesus Cristo, o pão da vida. Se alimente deste pão e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.